Lição de quinta-feira, quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 6. Olha que interessante. Aqui no início do capítulo nós temos a multiplicação de pães e peixes, um grande milagre de Jesus. Um pouco mais à frente, no versículo 16, Jesus anda sobre o mar. E aí, agora as pessoas no dia seguinte se encontram com Jesus e Jesus tenta explicar tudo o que aconteceu. Ele fala assim, ó, eu sou o pão da vida. E aí, a partir do versículo 41, diz que os judeus eles começaram a murmurar. Um pouco mais à frente, no versículo 60, em cima tem um subtítulo que fala assim, olha, os discípulos ficam escandalizados. Por que eles ficaram escandalizados? Porque aqui foi o momento que Jesus mostrou o seu poder, multiplicação dos pães, anda sobre as águas, e aí que todo mundo estava super animado. Agora esse é o nosso líder político. Jesus falou o seguinte, não, eu não sou líder político de vocês, eu sou o pão da vida. Eu estou fazendo isso para atraí-los a mim. Não é simplesmente para a gente fazer agora um movimento revolucionário. E o resultado de Jesus esclarecer isso para aquelas pessoas foi que no versículo 66 diz assim, ó, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, as pessoas estavam com Jesus por aquilo que Jesus podia oferecer a ela. E não simplesmente por uma questão de amor e de confiança. E hoje em dia eu percebo muita gente dessa forma. Elas se achegam a Jesus por questões financeiras, por questões políticas, por questões de interesse, e aí daqui a pouco Deus ele não oferece aquilo. Aí ele fala assim, bom, já que não oferece, eu estou saindo fora. E não é esse espírito. Jesus quer que a gente o siga por amor e também por confiança. Judas talvez tenha sido o maior exemplo disso, né? Judas ele tinha muitos interesses políticos. E ele era muito esperto, extremamente esperto. E ele ficava olhando o que Jesus estava dizendo e pensando assim, eu vou criar uma forma para que Jesus ele possa desistir desse pensamento e que ele possa colocar em prática aquilo que nós estamos querendo. Nós, discípulos, não era só Judas não, eram todos os outros discípulos. Eles queriam o quê? Eles queriam poder, eles queriam um reino nessa terra. Eles não tiveram coragem de fazer o que Judas fez. Mas Judas, muito esperto, pensou o seguinte, eu vou pegar, forçar Jesus, fazer com que Jesus fosse preso, e ele vai utilizar do seu poder para ele se libertar, e aí então vai começar uma grande revolução. Eu não acho que Judas, no primeiro momento, queria que Jesus fosse morto. Ele queria colocar Jesus numa situação em que ele provocaria uma revolução. E no momento em que Judas percebeu que Jesus ele não ia se libertar, no momento que ele percebeu que Jesus iria sim à frente daquilo que ele tinha dito e não à frente dos planos de Judas, dos discípulos, ele se desesperou, ao ponto de voltar lá no templo, jogar as moedas e falar assim, não pode ter esse sangue inocente. O desespero foi tão grande que ele acabou se matando. Sabe, Jesus ele veio a essa terra para trazer uma possibilidade de um reino eterno. Preste atenção naquilo que ele veio trazer para você. E não faça como Judas, fazendo com que as suas convicções pessoais e políticas acabem sendo mais importantes do que aquilo que Jesus quer dizer para você. Então, analise seu coração e chegue à conclusão. Eu sigo os meus princípios, as minhas ideologias, ou eu estou permitindo que o Senhor reine na minha vida?